Saudações, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na oficina do Excel. Meu nome é Domingos Palave, para você que não me conhece, eu sou engenheiro informático e mestre em ciência de dados. E já trabalho no Excel, sou especialista nessa área, atuo há vários anos e também sou professor na oficina do Excel, onde nós damos um curso 100% online e também damos cursos presenciais para algumas empresas. Se você quiser alguma informação a respeito do nosso curso, contacte-nos através deste número que está a aparecer aí embaixo. E na oficina do Excel nós te ensinamos praticamente tudo o que você precisa saber sobre o Excel para deixar de levar trabalho para casa, para deixar de pedir ajuda ao seu colega na hora de fechar aquele relatório semanal ou mensal. E nós também te ajudamos a ter mais confiança e, quem sabe, ganhar uma promoção. Tudo isso por conta do domínio que você vai ter do Excel. Então, nesta aula, nós vamos fazer uma análise de dados e muita gente pediu-nos para dar uma aula sobre análise de dados. Eu tenho aqui na tela uma base de dados. Se você gostaria de ter esse documento, essa base de dados, escreva aí nos comentários ou então me chama no WhatsApp e eu vou te partilhar essa planilha. Então, eu tenho este documento. Se você for a ver, esses dados são referentes ao faturamento de uma loja ao longo de um certo período. Se você for a ver, temos aqui data 1 de maio de 2025, bolacha 521,34, dinheiro. Então, nós temos dados que não têm legenda e sem legenda torna-se um pouco difícil perceber do que se trata, mas para um bom analista de dados, um bom profissional, expert, mestre do Excel, ele vai perceber de antemão que se trata de registros de venda de uma loja e que nesses dados nós temos a data da venda, o produto vendido, que é bolacha, o preço 521,34 centavos e dinheiro, que é o meio de pagamento. Então, olhando para essa tabela, olhando para esses dados, nós percebemos que elas ainda não têm o devido tratamento. Em análise de dados, toda análise começa com aquilo que nós chamamos de ETL. ETL é uma sigla inglesa que significa Extraction, Transformation e Lead, ou seja, extrair, transformar, carregar ou transferir, tanto faz. Então, quando nós olhamos para uma planilha dessas, para dados como esses, em que os dados estão todos na mesma coluna, todos na mesma célula, o que é que nós fazemos de antemão? O que é que você faria? Seja sincero, existem três tipos de profissionais que trabalham com Excel. Tem o básico, que não sabe praticamente nada ou sabe pouco de Excel. Tem o intermediário, que sabe um pouco, mas precisa aprender ainda mais. E temos também o avançado, ou mestre. Que tipo de profissional você é? O que é que você faria diante desses dados que nós temos aqui na tela? Em que temos data, produto, preço e meio de pagamento, tudo na mesma célula. Para analisar dados como esses, torna-se difícil. A primeira coisa que nós temos que fazer é separar, colocar cada um desses dados numa coluna diferente. Se você for um profissional que leva trabalho para casa, um daqueles que está toda hora a pedir ajuda, que não é promovido há muito tempo porque o chefe percebeu que não tem domínio do Excel, o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui na coluna B, por exemplo, vai escrever aqui data, por exemplo. A forma de separação que você vai fazer é data 01 barra 05 ou 5 de maio de 2025. Ok, vai clicar na tecla Tab, vai preencher bolacha noutra célula, vai preencher 521,34 centavos e vai escrever dinheiro noutra célula e vai repetir esse procedimento para todos os dados que nós temos aqui. Quanto tempo você vai levar a fazer essa tarefa? Vamos lá ver quantas linhas eu tenho aqui preenchido. Em análise de dados, cada uma dessas linhas é chamada de observação. Quantas observações nós temos? Eu vou clicar Ctrl, seta para baixo, para chegar até a última linha preenchida. Tenho aqui a linha 501. Como os nossos dados começam a ser preenchidos a partir da segunda linha, então nós temos 500 registros aqui, cerca de 500. Então, nesses 500 registros, nós temos uma, duas, três, quatro colunas. 4 dados em cada linha por preencher. 500 vezes 4 está a dar 2.000. Se você usar esse teu método de preencher um por um, escrever aqui data, produto, preço e meio de pagamento, para todas as 500 linhas você vai preencher 200 dados, meu amigo, minha amiga.
Quanto tempo você vai levar? Se seu chefe te deu apenas 10 minutos para produzir esse relatório e lhe mostrar e responder todas essas perguntas, qual produto mais vende, qual é o método de pagamento mais usado e qual é o mês que mais faturou dentro da nossa loja, você só levaria, se calhar, todo dia, todas as 8 horas que você tem de trabalho diariamente. Então você levaria 8 horas a fazer esse ETL. Você já percebeu? Se é que você faz isso, você já percebeu por que você leva sempre trabalho para casa? Nessa aula, eu vou te ensinar a fazer isso de maneira automática, sem precisar repetir todo esse procedimento. O segundo profissional de Excel é aquele que se acha desperto, que faz o seguinte: ele vem em cada uma dessas linhas, clica 2 vezes para editar, copia, por exemplo, eu vou copiar aqui Ctrl C, a data, vou clicar nesta célula, Ctrl V, vou aqui também editar de novo, vou copiar detergente, Ctrl C, ok, vou aqui noutra célula, Ctrl V, mais uma, quer dizer, você vai levar quanto tempo a copiar, colar, você vai levar muito tempo. Na oficina do Excel, flexibilizamos seu trabalho, nós fazemos você parar de pedir ajuda a seu colega. Então, nós te ensinamos atalhos e formas de como automatizar isso, de como fazer isso de uma maneira muito simples. Vamos lá, meu amigo, eu vou apagar essa segunda coluna. O que é que você tem que fazer, basicamente, é preencher a primeira linha. Então, eu já preenchi aí data, 1 de maio de 2025, bolacha, que é o produto, o preço, 521, e o meio de pagamento, que é dinheiro. Então, basicamente, você preenche somente a primeira linha e todas as outras linhas você vai fazer usando o atalho. Como é que faz isso? Já temos a primeira linha preenchida. Eu vou clicar na segunda célula da primeira coluna, referente à data da venda, e vou correr o atalho Ctrl E. Ctrl E. Observe que com um simples atalho, toda a minha coluna já foi preenchida. O Excel vai perceber o padrão, ele vai perceber que, olha, em todas essas linhas, em todas essas células, você tem que extrair somente o primeiro valor, que é referente à data. Vou para os produtos, segunda coluna nesse caso, cor o mesmo atalho, Ctrl E, Ctrl E. Então, o Excel vai extrair em todas as células apenas o produto, apenas o segundo valor, o segundo dado. Aqui no preço, vou fazer a mesma coisa, Ctrl E. E no método de pagamento, mesma coisa, Ctrl E. Então, eu já tenho aqui o meu processo de extração e limpeza de dados executado. Então, eu já separei. Tenho aqui na coluna B a data de pagamento. Tenho na coluna C os produtos, bolacha, detergente, sumo, por aí em diante. Na coluna D, o preço. E na coluna E, o método de pagamento, que é dinheiro, cartão, por aí em diante. Então, a segunda coisa que eu vou fazer, já que eu não preciso dessa coluna bagunçada, em que todos os dados estão na mesma célula, o que eu vou fazer é eliminar, porque já não me interessa. Para eliminar, eu vou clicar aqui na coluna A, na letra correspondente à coluna, e vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em Delete para eliminar. E assim eu já eliminei aquela coluna. Então, o passo a seguir é atribuir um nome sugestivo para cada coluna. Então, eu vou atribuir um cabeçalho, vou escrever o cabeçalho. Na coluna A, nós sabemos que temos data da venda, então eu vou escrever aqui data na célula A1 da venda. Tab, a segunda coluna é referente aos produtos, vou escrever aqui produto. Tab, vou escrever preço, tab e método de pagamento. Vou escrever método, espaço, pagamento. Se você quiser, pode escrever método de pagamento, esteja à vontade. Enter. Então, a seguir, eu vou ajustar a largura das colunas. Você pode ver que data da venda, por exemplo, não está bem visível. Vou clicar 2 vezes aqui. Venho aqui também na coluna B, vou ajustar. Preço, vou ajustar. E método de pagamento, também vou ajustar. Vou clicar 2 vezes. Exatamente, já tenho aqui tudo ajustado. Então, nós já temos os nossos dados preparados e prontos para análise. Você não aprende isso em qualquer curso de Excel que você encontra aí na internet, meu amigo.
esses conteúdos que eu estou a ensinar aqui são de alto nível. O ETL, esse processo de preparação de dados, você só encontra em cursos de análise de dados, curso de ciência de dados. Como eu te disse, eu sou formado em ciência de dados, é por isso que estou a te mostrar isso aqui. E no nosso curso completo, 100% online, nós ensinamos isso de maneira muito simples e nós ensinamos vários métodos de preparação de dados, várias técnicas que você encontra lá no nosso curso. Se você gostaria de fazer parte desse curso, mais uma vez, entre em contato através desse número que está a aparecer aí na tela, que é o número oficial, que é um dos contactos da oficina do Excel. Então, nós já temos aqui os nossos dados preparados. Então, o segundo passo, vou pressionar a tecla Ctrl A, para selecionar todos os dados. Venho aqui no menu no menu Home, e eu vou aumentar o tamanho das letras para 12, para estar mais bem visível. Então, vou selecionar aqui onde vem 11, vou escrever 12, Enter. E assim eu forcei todas as letras para ter esse tamanho 12. Mais uma vez, vou ajustar a largura das colunas. Vou ajustar aqui também o preço, vou ajustar, ok? E o método de pagamento também vou ajustar. Para cada coluna, eu vou centralizar, ok? Vou clicar na coluna data da venda. É só clicar nesta letra, ele vai selecionar toda a coluna. E ainda aqui na aba Home, venho aqui no alinhamento, ou Align, e vou centralizar. Vou clicar neste botão Center para centralizar. Na coluna Produto, também vou fazer o mesmo, selecionar, alinhar ao centro. Na coluna Preço, selecionar, alinhar ao centro. Método de pagamento, mesma coisa, alinhar ao centro. Certo. Vou formatar o meu cabeçalho a negrito. Cabeçalho é esta linha que aparecem os nomes, a identificação das nossas colunas. Nesse caso, data da venda, produto, preço, método de pagamento. Então, eu já selecionei e vou clicar aqui em B, Bold, para ativar negrito. Formatar a negrito para destacar ainda mais. Certo? Vou ativar bordas ou limites em todos os dados, Ctrl A. O atalho Ctrl A é para selecionar tudo, Ctrl A, ok? E vou ativar bordas, venho aqui no menu, clico em Home, aqui em fonte, vou selecionar nesta grelha aqui, nessa grelha de bordas, e vou selecionar essa opção All Borders, para ativar bordas em toda a tabela, em todas as células. Certo. Então, eu já ativei as bordas. A seguir, podemos começar com a nossa análise de dados. Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer para analisar os dados, essa é a diferença entre o iniciante e o expert e o mestre no Excel. O iniciante, aquele que não apresenta relatórios, aquele que não consegue impressionar seu chefe, normalmente ele pega uma planilha e começa a fazer qualquer coisa que lhe vem à mente. A primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a analisar seus dados é: o que eu pretendo transmitir? Qual é a informação que eu quero extrair? Então, antes de você levar seu relatório para a reunião e mostrar ao seu chefe, você precisa se fazer certas perguntas. Por exemplo, eu extraí 3 perguntas para essa nossa aula. A primeira pergunta é: qual produto que mais vende? O que meu chefe pode querer saber durante a reunião? Isso é importante, você tem que saber isso. Então, essas perguntas, todo profissional que trabalha com Excel, ele tem que se fazer antes de começar a fazer gráficos bonitos, tabelas, sei lá o quê, todos aqueles recursos. Antes disso, você tem que se fazer as perguntas certas. O que meu chefe vai querer saber? Quais são as informações que ele precisa para tomar decisões para o nosso negócio? Quais são as informações mais importantes? Quais são os dados que eu quero extrair do nosso relatório? O que eu devo apresentar? Então, uma das perguntas que eu tenho aqui: qual o produto que mais vende? Então, meu chefe pode querer saber qual é o produto que mais rende dentro da nossa empresa. Ele pode querer saber também qual o método de pagamento mais usado pelos nossos clientes. Essas são informações importantes que podem nos ajudar a tomar decisões futuras. Ele pode querer saber também qual é o mês que mais fatura, qual é o mês de mais pico na nossa loja. Para quê? Tendo essas informações de antemão, nos ajuda a saber que o mês X nós temos que reforçar o nosso estoque. Sabendo qual é o produto mais vendido na nossa loja, nós podemos facilmente dizer à equipe de gestão de estoque que, olha, o produto que nós temos que prestar mais atenção é este.
Senão corremos o risco de encher detergente na nossa loja, sendo que arroz é o produto que mais vende. Então, é isso que você tem que fazer essas perguntas certas, para mostrar relatórios profissionais, relatórios que vendem, relatórios que impressionam seu chefe. Ok. Então, depois de se fazer essas perguntas, a primeira pergunta é: qual é o produto que mais vende? Para tal, eu preciso ter a lista de todos os produtos, o valor total vendido em cada produto, para saber que este produto vendeu tanto. Então, este é o mais vendido. Ok. Então, vamos lá ver aqui. Eu estava a dizer que nós temos 500 registros, temos 500 vendas realizadas na nossa loja. Mais uma vez, como é que você faria para saber, para ter a lista de todos os produtos da sua loja? Como é que você faria? Eu, por exemplo, consigo ver aqui que tem bolacha, detergente, sumo, bolacha, mais uma vez está repetido, farinha, arroz, por aí em diante. Como é que você faria? Você percorreria toda a lista? Aquele profissional que gosta de sofrer, aquele que não consegue terminar trabalho a tempo, aquele que está sempre a levar trabalho para casa, aquele que não consegue ter uma folga no seu trabalho, que está toda hora a sofrer, aquele que é escravo do Excel, o que ele faria? Ele percorreria toda a lista de produtos, bolacha, e escreveria aqui, por exemplo, bolacha. Enter, viria outro produto, é detergente, detergente. Então, ele escreveria os produtos um por um. Quer dizer, ele teria que percorrer toda a nossa lista, todos os 500 registros, só para ter a lista dos produtos vendidos nessa loja. Mais uma vez, isso é trabalho de iniciante. Isso é a atitude daquele profissional que trabalha com Excel, mas não tem uma vida tranquila. Isso é a atitude daquele que ainda não é nosso aluno, aquele que não faz parte da nossa formação, aquele que não está na nossa comunidade, que não caminha com os outros. Na nossa formação, nós temos uma comunidade com todos inscritos em que nós nos ajudamos, nós damos suporte técnico para dúvidas, tanto para dúvidas relacionadas à nossa formação, assim como para dúvidas relacionadas ao seu trabalho do dia a dia. Então, nós caminhamos todos juntos. Como é que fazem os nossos alunos que são mestres do Excel? Eu vou apagar o que eu já fiz até agora, ok? Ao invés de escrever a lista de todos os produtos um por um, o que é que eu vou fazer? Então, para isso, nós vamos usar uma função. Em princípio, toda função começa com sinal de igual. Na verdade, uma função é uma ferramenta pronta, é uma fórmula que já está pré-definida, que nós usamos no Excel para realizar algum cálculo ou então uma tarefa específica de forma automática. Nós queremos extrair a lista de todos os produtos da nossa loja de forma automática. Então, para isso, nós vamos usar a função unique. Unique, que quer dizer único. Escrevemos igual, eu vou escrever na célula F2 igual, unique, abrir parênteses. Sempre que nós quisermos correr uma função, o que é que nós fazemos? Nós começamos com igual, escrevemos o nome da função, abrimos parênteses e dentro da função nós temos os argumentos. E olha que a função, ela conversa conosco. Muita gente fica a lutar com Excel, a lutar com fórmulas complexas, pura e simplesmente porque não entende a lógica do Excel. O Excel, ele conversa conosco. O Excel é intuitivo. Ele já nos diz o que é que nós devemos fazer depois. Por exemplo, nesta função igual, unique, abrir parênteses, ele já está a nos dizer que o primeiro argumento é array. Array é o conjunto de dados, o intervalo de dados que nós queremos que a função faça qualquer coisa. Nesse caso de unique, que nós queremos que a função extraia uma lista. Nós queremos lista de produtos. Então, o nosso array é a lista de produtos. Eu vou clicar aqui no primeiro produto, vou fazer Ctrl, Shift, seta para baixo, para selecionar toda a coluna com os nossos produtos e Enter. Então, ao clicar Enter, eu já tenho aqui toda a lista de produtos vendidos nessa empresa. Então, tenho aqui bolacha, detergente, sumo, farinha e arroz. Então, essa função, o que é que ela faz? Ela percorre uma lista, nesse caso, percorreu a lista de produtos e vai extrair dentro daquela lista valores exclusivos. Ou seja, vai extrair todos os valores, mas sem repetição.
ele elimina automaticamente as repetições. E nós temos aqui a lista de todos os produtos da nossa loja. Você sabia que essa função existia no Excel? Você sabia que tem como extrair valores exclusivos de uma lista? Extrair um registro só de uma lista? Temos aqui a função unique. E você aprende isso aqui no nosso curso completo, 100% online. E eu te ensinei aqui de uma maneira muito simples. Você aprende esta e muitas outras funções, dezenas e centenas de funções que existem no Excel que você até nem sabe que existe no nosso curso completo. Se você não sabia que essa função existe, escreva aí nos comentários, aprendi nova coisa. Ou escreva o nome da função unique, em português é único. Então, com a nossa lista aqui, nós já podemos responder a primeira pergunta, que é qual produto vende mais? O que é que nós queremos? Nós queremos saber o valor total vendido para cada produto, o valor total. Então, nós temos aqui o preço da venda e temos aqui a coluna produto. Nós queremos saber cada produto, cada um desses produtos, quanto é que vendeu no total. Para isso, nós usamos uma função condicional. O nome da função é SUMIF. SUMIF. Em português é soma-se. O que é que faz essa função? Então, a função SUMIF, na verdade, ela soma um conjunto de valores com base numa condição. Atenção, anota o que eu estou a dizer. Anota, escreva no seu bloco de notas o que eu estou a dizer. Porque você não vai aprender isso num outro lugar. A função SUMIF, ela serve para somar um conjunto de valores mediante uma condição. Falei chinês, veja aqui. Então, eu quero somar todos os valores da coluna preço, onde o produto é igual a bolacha. Percebeu? Eu quero somar todos os valores da coluna preço, onde o produto é igual a bolacha. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesta célula, vou escrever igual. O nome da função, como eu estava a dizer, é SUMIF, que ela vai somar apenas os valores que atendem esse critério. Apenas os preços que o produto é igual a bolacha. Então, eu vou escrever aqui SUMIF, como eu disse, toda a função começa com igual. Igual, SUMIF, abrir parênteses, range. Está a ver como o Excel já conversa conosco? Range, mais uma vez, é intervalo. Intervalo. Então, o range é o intervalo onde aquela condição vai ser verificada, vai ser testada. O que eu quero testar? Produto igual a bolacha. Onde é que está a lista de produtos? Está aqui na coluna produtos. Vou clicar aqui em B, que é a coluna produtos, vírgula. O segundo argumento é o critério, é a nossa condição. Nesse caso, nesse intervalo de produtos, o que eu estou a procurar? Eu estou à procura de bolacha. Bolacha. Eu vou clicar aqui nesta célula, escrito bolacha, vírgula. O terceiro, que é SUMRange, é um intervalo com os valores que vão ser somados. O que eu quero somar? É o preço, é o preço. Então, eu vou selecionar toda a coluna de preços e depois de introduzir todos os argumentos, que é o intervalo onde a condição vai ser verificada, que nesse caso é a coluna produto, a condição a ser verificada, que é bolacha, produto igual a bolacha, e o intervalo de valores que serão somados, que é preço, nesse caso, eu vou fechar parênteses, enter. Então, eu tenho aqui 229.422, que é o valor total vendido só no produto bolacha. Então, foram vendidas bolachas no total, no valor de 229.422,07 centavos. Se eu quero saber quantos detergentes foram vendidos, eu não preciso inserir de novo a fórmula. Eu vou simplesmente preencher isso automaticamente usando esse recurso que nós chamamos de alça de preenchimento. Veja que no canto superior direito da nossa célula, onde temos valor total vendido pelo produto bolacha, nós temos esse pontinho que quando aproximamos aparece este mais pequeno, esse símbolo de mais. É só clicar 2 vezes e ele vai ser expandido para todos os outros produtos. Temos aqui detergente, 286.317. Sumo, 220.563. Farinha, 245.000. E arroz, 207.000. Então, assim você vai mostrar ao seu chefe. Veja, com essa dica muito simples. Isso aqui que eu estou a ensinar, meu amigo, é o básico. São conteúdos do nível básico ou intermediário do nosso curso de Excel.
Então, você pode ver, por exemplo, que detergente é o produto que mais vende, porque faturou 286.317. Isso que eu estou a ensinar, meu amigo, SAMIF, é conteúdo do nível intermediário. São os primeiros conteúdos do nível intermediário do nosso curso. E nós ensinamos isso aqui de uma forma muito didática. Quero te falar uma coisa, meu amigo. Eu sou formado em engenharia informática e ciência de dados, sou especialista em Excel, domino muito essa ferramenta, tenho mais de 8 anos de experiência e ainda mais. No nosso curso, nós ensinamos com uma didática incrível, porque eu tenho pós-graduação em metodologias de ensino, em psicopedagogia, tenho pós-graduação nessa área. Então, didática, meu amigo, é conosco. Se você gostaria de fazer parte do nosso curso, não esqueça, contacte o número que está a passar aí na tela, que é o número oficial da oficina do Excel, e nós vamos te atender. Todas as suas dúvidas vão ser respondidas. Então, nós já temos aqui a lista de produtos e o seu respectivo valor total. Deixa só colocar bordas, certo? Vou também aumentar o tamanho dessas letras para 12, para estar mais bem visível. Ou posso colocar mesmo 14. Vou fazer isso 2 vezes. Vou também ajustar a linha aqui. E vou colocar aqui produtos. Vou colocar um pequeno cabeçalho. Produtos. Total vendas. Total de vendas. Vou ativar negrito. Já está. E ajustar a largura mais uma vez. Certo? Então, nós temos aqui a lista de produtos, total de vendas. Produtos e total de vendas. E assim você pode mostrar na reunião, pode mostrar ao seu chefe o total de vendas de cada produto. Meu amigo, fazendo isso sozinho, você leva menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos para, primeiro, fazer a preparação dos seus dados e calcular, usando a soma condicional, o total de vendas de cada produto. Você faz isso em menos de 2 minutos. Se nós levamos todo esse tempo aqui é porque eu estou a te explicar. No nosso curso 100% online, você vai aprender essa e tantas outras fórmulas. Ok, então nós já temos aqui o total de vendas de cada produto. Se nós quisermos saber qual é o método de pagamento mais usado, nós também usamos outra função condicional. Vamos supor que nós queremos saber, deixa eu escrever aqui pagamento, ok, na célula I1, e na célula a seguir vou escrever total. Nós queremos saber qual o meio de pagamento mais usado. Como é que você faria para saber qual é o método de pagamento mais usado? Se para saber o produto que mais faturou, você não precisa levar a calculadora, contar aqui 521,34. Se para isso você não precisa mais levar a calculadora do seu celular, vir aqui na sua planilha e ficar a contar. Bolacha vendeu 521, outro registro onde é que está 4.030, mais 521, quanto é que dá? 4.551, outro registro de bolacha, 4.680. Você não precisa mais usar a calculadora. Já aprendemos que para listar todos os meios de pagamento, nós fazemos isso usando a função unique, que é igual, unique, abrir parênteses. Viemos aqui na coluna meio de pagamento, clicamos no primeiro meio, Ctrl Shift seta para baixo, Enter, e nós já temos aqui todos os meios de pagamento, que é via dinheiro, via cartão e carteira móvel. Já sabemos disso? Sabemos disso porque usamos a mesma fórmula unique para listar os produtos vendidos nessa loja. Então, como é que você faria para calcular o total de vendas realizadas, nesse caso, para contar as vendas realizadas em cada um desses meios de pagamento? Como é que você faria? Você viria aqui e começaria a contar. Dinheiro, 2, mais, ok, está aqui outro dinheiro, 3, 4, até todas as 500 linhas, todas as 500 vendas que nós temos aqui. Depois levar cartão, também contar um por um. Carteira móvel, vendas realizadas, a carteira móvel, ficar a contar aqui 7, mais, você usaria a calculadora? Meu amigo, se você está a fazer isso, você mostra porque é que não é promovido, porque é que você está a sofrer todos os dias, levar trabalho para casa, porque é que você está a sofrer a pedir ajuda a seus colegas. Então, se você quer ser uma nova pessoa, se você quer ser um novo profissional nesse ano de 2026, comece a agir de forma diferente. A primeira decisão inteligente que você tem que tomar é fazer parte do nosso curso de Excel para parar de sofrer, ser promovido, se destacar no seu local de trabalho. Parar de usar calculadora a partir de hoje, porque Excel é uma folha de cálculo. Excel faz cálculo.
A principal função do Excel é fazer cálculos, gráficos, tabelas, tudo isso de forma automática. Você não precisa mais usar calculadora, meu amigo. Há uma frase que é atribuída a Albert Einstein que diz o seguinte: não tem como obter um resultado diferente fazendo as coisas do mesmo jeito. Não sei se citei bem essa frase, mas não tem como. Não tem como você parar de fazer relatórios em horas, relatórios que fariam em 10 minutos em horas, fazendo as coisas da mesma forma, não se formando. Ou, se você pensa que a sua licenciatura é diferencial no mercado de trabalho, você está enganado, meu amigo. Todos os dias estão a graduar pessoas. Então, se você quer se destacar no local de trabalho, você precisa ser um profissional diferenciado. E uma das formas de ser diferenciado é fazer o que os outros não fazem. O que os outros não fazem? Se profissionalizar, buscar conhecimento. As pessoas levam horas e horas nas redes sociais. Então vamos a isso, meu amigo. Para contar a quantidade de vendas realizadas usando cada um desses meios de pagamento, nós usamos uma função condicional, que é count if. Então escrevemos aí igual, count if, ou seja, contar se. O que é que nós queremos contar nesse caso? Nesta célula, a quantidade de vendas realizadas em que os clientes pagaram em dinheiro, não em cartão, nem usando carteira móvel. Então, o primeiro argumento é o range, como de sempre, o intervalo. Nesse caso, o intervalo onde a condição vai ser testada. Venho aqui mais uma vez na nossa tabela, vou clicar na coluna método de pagamento, ok, vírgula. O segundo intervalo é o critério. Qual é a condição que nós queremos testar? O que é que nós queremos contar dentro dessa coluna método de pagamento? São as vendas realizadas em dinheiro. Então, vou clicar aqui nessa célula dinheiro, fechar parênteses, enter. Então, tenho aqui 163. No total, foram feitas 163 vendas, onde os clientes pagaram em dinheiro. Deixa eu clicar mais uma vez aqui na alça de preenchimento 2 vezes para expandir. E ele já expandiu. Então, temos aqui vendas a dinheiro, 163 vendas, vendas a cartão, 162 vendas e vendas usando carteira móvel, 172 vendas. E assim você vai mostrar isso para o seu chefe, sem precisar levar calculadora e ficar a contar vendas uma por uma. Ok? Deixa também colocar bordas nesta venda, certo. Então, nós já respondemos 2 perguntas. Qual o produto que mais vende? Bolacha. Perdão, detergente. Qual o método de pagamento mais usado? Carteira móvel. E assim, seu chefe vai passar a saber que a preferência dos seus clientes é pagamento usando carteira móvel. Então, a terceira pergunta é: qual é o mês que mais faturou? Nós queremos saber o mês com maior faturamento. A maneira mais simples de fazer isso é usando o recurso de tabela dinâmica. Então, nós temos aqui este nosso intervalo de dados. Para nós fazermos uma análise completa do mês que mais faturou, nós usamos o recurso de tabela dinâmica. Como é que fazemos isso? Primeira coisa é clicar dentro do seu intervalo de dados. Atenção, intervalo de dados. Transformamos o nosso intervalo em tabela, fazendo Ctrl T, ok. Com esse atalho, o Excel vai mostrar esta janelinha e nós temos que deixar essa opção My Table has a head, a minha tabela tem cabeçalho marcada. De seguida, clicamos OK. Então, o nosso intervalo de dados ele já foi convertido em tabelas. Com tabela, nós analisamos nossos dados de maneira mais simples. E para criar uma tabela dinâmica, nós selecionamos dentro da nossa tabela normal, vamos aqui em Insert no menu, ou Inserir. Clicamos nessa primeira opção, aqui logo no canto superior esquerdo, que é Pivot Table, que significa tabela dinâmica. Clicando, não vamos mexer nada, vamos deixar essa opção New Worksheet para que a nossa tabela dinâmica seja criada numa outra folha separada, uma planilha separada. Clicamos em OK. Pronto, e nós já temos a nossa tabela dinâmica minimamente criada. Deixa só ajustar a minha câmera para não ofuscar a imagem. Vou colocar aqui no centro. Exatamente. Então, nós já temos aqui uma tabela dinâmica minimamente criada. Tabela dinâmica, na verdade, é uma ferramenta do Excel que nós usamos para resumir, para organizar e para analisar, explorar grandes volumes de dados. Quando nós temos grande quantidade de dados,
e nós queremos fazer análises de uma maneira muito rápida, nós usamos esse recurso de tabela dinâmica, porque ela vai nos permitir transformar uma lista grande de dados em informações claras para a tomada de decisão de forma muito simples. A tabela dinâmica ela tem duas componentes. Primeiro, que é a própria tabela dinâmica, que aparece aqui do lado esquerdo. Segundo, são os quadrantes dinâmicos. Observe que na direita nós temos essa pequena janelinha, onde são listadas todas as colunas da nossa tabela. Coluna data da venda, produto, preço e método de pagamento. Então, para nós formarmos uma tabela dinâmica, nós temos que entender como é que ela funciona. Então, aqui embaixo nós temos esses 4 retângulos que chamamos de quadrante dinâmico. Temos filtro, coluna, valor, rows. Ao criar a nossa tabela dinâmica, nós temos que nos fazer uma pergunta. O que é que nós queremos ver? O que é que nós queremos fazer? No caso do nosso exercício, deixa eu voltar para a linha anterior, que é a nossa base de dados, nós queremos saber qual é o mês que mais faturou. Ok. Para fazer essa análise, o que é que nós fazemos? Nós clicamos nessa variável data da venda, coluna data da venda, clicamos com o botão esquerdo do mouse, arrastamos, atenção, arrastamos e jogamos aqui no quadrante dinâmico rows. Esses 4 quadradinhos são chamados de quadrante dinâmico. Então, é onde nós arrastamos as nossas colunas quando queremos fazer a nossa análise. Então, ao arrastar a data da venda, nós temos aqui no lado direito a formação da nossa tabela dinâmica. Como nós arrastamos para rows, que é linha, temos aqui as datas, os anos nesse caso, disponibilizados em linha. Temos na linha 4 o ano 2025 e na linha 5 o ano 2025. Se eu clicar neste mais ao lado da data, eu posso ver aqui trimestres, por exemplo, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Não tem o primeiro trimestre, porque na nossa tabela original, os nossos dados começam do mês de maio. Então, maio está no segundo trimestre. E a nossa tabela, os nossos registros terminam no mês de outubro. Outubro está no terceiro, está no quarto trimestre, na verdade. Por isso é que nós temos segundo, terceiro e quarto trimestre. Então, o que é que nós temos a seguir? Nós queremos analisar o quê? O mês que mais vende. Aqui no nosso quadrante, veja que a data ela foi dividida. Temos years, que são anos, cotas, que são trimestres, month, que são meses, e a própria variável data da venda. Então, eu só quero analisar os meses. O que eu vou fazer? Vou clicar em years ou anos e vou remover. Vou clicar nessa opção remove, porque eu não quero analisar anos, eu quero analisar meses. Aqui em cotas, que são trimestres, também vou remover. A própria variável data da venda também posso remover e vou ficar simplesmente com os meses. E tenho aqui meses: maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. E a seguir, aqui no quadrante valores, eu vou jogar a minha variável preço. Vou pegar preço e vou jogar aqui em values. E nós temos aqui alguns valores: 98, 90, 76. E em cima nós temos count of price, ou seja, contagem de preços. A contagem de preços, na verdade, ela nos mostra, ela conta os produtos vendidos nesse mês de maio, por exemplo. Na verdade, aqui está embutida a função COUNTIF. Só que nós fazemos isso de maneira muito fácil, usando o recurso de tabela dinâmica. Para mudar para os preços, o dinheiro, nesse caso, a quantidade de vendas em valores monetários, o que nós fazemos é vir aqui em Values, nesse quadrante Values, clicamos em Count of Preço, nesse caso, contagem de preço. Vamos nessa última opção, definições, Field Setting, ou seja, definições do nosso campo, e vai aparecer esta janela. Nesta janela nós temos aqui Sum, que é soma de preço, nesse caso, ele vai somar todos os preços. Se nós quisermos listar, por exemplo, o valor máximo de vendas, nós clicamos aqui em Max. Se nós quisermos listar a média, clicamos em Average, mas nós queremos saber o valor total em termos de preços, dinheiro, vamos clicar em Sum, clicamos em OK e pronto, ele já somou. Temos aqui 245.366, que é o valor monetário vendido no mês de maio. Temos 201.174.000 e por aí em diante. E podemos ver aqui que foi
que o valor com mais pico, que o valor com mais vendas é o valor de maio, que vendeu 245.366 meticais. E o valor com menos venda é o valor de julho, 174.580. Você percebe que com essa informação que nós temos aqui, você vai arrasar na reunião. Você vai mostrar para seu chefe que você domina Excel. Para fazer uma tabela dessas, você nem leva 1 minuto, você leva menos de 1 minuto. Então, esse é um recurso muito importante que nem está no nível avançado de Excel. Diga-me lá já, qual é o seu nível de Excel? Depois dessa aula, até esse momento da nossa aula, como é que você se avalia? Você está no nível básico, intermediário ou avançado? E veja que tem tantas outras coisas que nós ensinamos no nosso curso, tantas outras coisas que são básicas que você não sabe. E você ainda se pergunta por que eu não domino o Excel? Por que eu levo sempre o relatório para casa? Então, se este ano você gostaria de mudar, se você gostaria de ser outro profissional, tome uma decisão muito importante. Fazer diferente. Fazer diferente é investir no seu conhecimento. Vamos lá, como bônus, eu vou fazer uma análise. Vou fazer uma outra análise aqui na nossa tabela. Eu vou gerar um gráfico que nos mostra essa informação de forma visual. Então, vou clicar aqui na nossa tabela dinâmica, venho aqui em inserir. Você vai ficar espantado com o que você vai aprender a seguir. Você vai ficar tipo, uau, como é que eu não sei isso aí? Deixa, vou te mostrar isso. Vou te mostrar de uma forma muito simples. Então, inserir, eu vou clicar aqui em gráficos recomendados. Temos aqui vários gráficos, tem aqui gráfico de coluna, gráfico de linha, temos vários gráficos. Eu vou gerar este gráfico de linhas, vou clicar em OK, vou clicar OK. Então, eu tenho aqui, neste gráfico de linhas, a evolução mensal das minhas vendas. Usando esse gráfico, você chega na reunião e mostra para o seu chefe, boss, no mês de maio nós tivemos um pico de vendas, de maio para junho tivemos uma queda, de junho para julho também tivemos uma queda, mas de julho para agosto houve uma subida, houve uma evolução nas nossas vendas. E veja que eu vou criar uma outra tabela para mostrar outra informação para você mostrar ao seu chefe. Então, mais uma vez, vou clicar nessa nossa tabela, Ctrl A, Ctrl C para copiar, vou clicar numa outra célula, Ctrl V, vou colar. Então, nesta outra tabela que nós criamos, eu venho aqui nos nossos quadrantes dinâmicos, eu quero analisar qual produto que mais vende. Venho aqui em Rows, onde temos os meses, vou clicar para remover, vou remover. Aqui na minha lista de colunas, eu vou clicar em produto, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, vou arrastar e largar aqui em Rows. E você pode ver que eu já tenho uma nova configuração da nossa tabela dinâmica. Eu tenho aqui arroz, por exemplo, 208 mil, bolacha, 229 mil. Vamos comparar com aquela análise prévia que nós fizemos anteriormente, naquela outra planilha. Veja que os valores são os mesmos. Bolacha vendeu 229 mil, detergente vendeu 286 mil. Deixa voltar para a nossa tabela dinâmica, temos aqui detergente 286 mil. E nós temos isso de uma maneira muito simples. Vamos gerar também um gráfico para esta nossa segunda tabela. Venho aqui em inserir mais uma vez. Vou gerar um gráfico circular. Vou clicar neste ícone de pizza, gráfico circular. Vou clicar neste gráfico de circular e já gerei o gráfico. Então, eu tenho aqui essa informação. Então, eu já tenho aqui dois gráficos. Tenho a evolução mensal das vendas e tenho aqui também um gráfico circular que mostra o faturamento dos nossos produtos. Ah, não, mas palavra, esse gráfico não comunica nada. Vamos acrescentar elementos aos nossos gráficos. No canto superior direito do nosso gráfico, vou clicar em mais. Vou clicar aqui em Data Labels para adicionar números dentro de cada gráfico. Certo, deixa só apagar este total. Ok. Esta etiqueta também vou apagar. Exato. Então, eu já tenho aqui dois gráficos. Veja uma coisa, meu amigo. Se eu vier aqui no meu quadrante dinâmico, apagar este produto, pegar método de pagamento e arrastar para lá, o nosso gráfico circular, ele vai ser automaticamente ajustado. Ok? Deixa eu fazer Ctrl Z para voltar ao que nós tínhamos antes. O mais importante desta aula, meu amigo, está por vir. A coisa mais importante que eu gostaria de te mostrar nessa aula está por vir. Meu amigo, você vai ficar espantado com tanto de conhecimento
que eu estou a te passar de forma gratuita. E você vai se perguntar, mas por que eu não estou a escrever no curso? Se ele já está a me entregar tudo isso nessa aula curta, imagina o que ele vai me ensinar no seu curso completo. O nosso curso em que temos módulo básico, intermediário, avançado e automação e análise de dados, onde nós te ensinamos técnicas de como você produzir um relatório completo em menos de 5 minutos. Vamos a isso. Eu vou te mostrar um recurso muito importante que você vai se espantar como ele está a me dar isso de borla. Eu vou clicar aqui na minha tabela, em qualquer uma dessas tabelas que tenho aqui. Observe que quando nós criamos uma tabela dinâmica, aqui no menu são adicionadas duas abas. A primeira aba é análise da tabela dinâmica, Pivot Table Analyze. A segunda aba é Design, o desenho, que nos permite alterar a cor da nossa tabela dinâmica. Podemos colocar qualquer cor aqui na nossa tabela dinâmica. Então, aqui na aba Pivot Table Analyze, observe que aqui nos filtros, nós temos um recurso muito importante que é chamado de Slicer. Slicer ou segmentação. Na verdade, segmentação é esse filtro visual. Eu vou clicar. Clica aqui em Slicer. Slicer. Esse filtro visual interativo que nós usamos para filtrar dados com apenas um clique, sem precisar abrir menus complicados. Com apenas um pequeno clique, nós filtramos dados usando o Slicer. Então, com esse nosso filtro, eu vou escolher um campo, vou escolher o campo método de pagamento. É só clicar aí em método de pagamento, coloca um certo, ok, certo. Então, nós já geramos um filtro, deixa só arrastar este nosso filtro. Então, o filtro, na verdade, como eu estava a dizer, o Slicer, ele serve para fazer filtros de uma forma muito simples e de uma forma mais inteligente. Então, vejam, por exemplo, que se eu clicar só em dinheiro, nessa opção dinheiro, o nosso gráfico de linha já mudou. Se eu clicar em cartão, o gráfico também já mudou. Ou seja, cada vez que eu clico em cada um desses botões aqui no filtro, o nosso gráfico ele vai ser ajustado de modo que me mostre a evolução das vendas realizadas usando este método de pagamento que é cartão. Deixa eu ajustar. Já percebeu que ao clicar, o que muda é apenas este gráfico de linha? Então, para fazer os dois gráficos mudarem, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito no nosso filtro, ou no nosso slicer, na nossa segmentação. Aqui neste menu que foi aberto, vou clicar neste botão Report Connection, conexões de relatório, e observe aqui apenas uma tabela dinâmica é que está conectada ao nosso filtro, à nossa segmentação. Vou selecionar essa segunda tabela e vou clicar OK. Veja uma coisa, quando eu clicar em cartão, os dois gráficos vão ser alterados. Se eu clicar nesse outro meio de pagamento, os dois gráficos vão ser alterados. Se eu desfazer o filtro, clicando neste funil com X, o gráfico vai ser alterado também. Então, nós já fizemos um gráfico dinâmico, um gráfico que dança, um gráfico que muda de acordo com a informação que nós ajustamos. Então, se eu clicar aqui em cartão, os dois gráficos vão dançar. Então, meu amigo, você sabia de todas essas coisas? Ou você ainda continua a levar trabalho? Você é aquele profissional que gosta de sofrer. Se você gostaria de ser uma pessoa diferente neste ano, deve começar tomando decisões diferentes. E a primeira decisão inteligente que você tem que tomar é se profissionalizar, porque se você não for diferente no seu local de trabalho, seu chefe não vai te notar e vai ficar estagnado. Se você está há 5 anos, 10 anos na mesma posição, é porque provavelmente você ainda não começou a gerar resultados satisfatórios no seu local de trabalho. Então, nós temos um curso 100% online, as aulas estão gravadas, o que significa que você pode fazer no seu próprio ritmo, pode estudar a qualquer momento, e nós ensinamos Excel do básico até o avançado, geramos transformação na vida das pessoas. Temos centenas de alunos, nós já trabalhamos com empresas e instituições. Então as inscrições estão abertas. Se você gostaria de fazer parte da nossa formação, entre em contato conosco através deste número que está a passar aí na tela, que é o número oficial da oficina do Excel, ou pode fazer chamada para nós, pode ser via WhatsApp. As inscrições estão abertas. E eu não sei qual é a desculpa que você vai arranjar para dizer, não, mas eu não tenho dinheiro, essa é uma desculpa. O valor desse curso é muito barato, mas muito barato mesmo, comparando com
aquela transformação que ele vai trazer na sua vida. Você pode aí dizer, não, eu não tenho dinheiro agora, mas próximo mês você vai ficar mais um mês a levar relatórios para casa, você vai ficar mais um mês sem se destacar no seu local de trabalho, você vai ficar mais um mês a sofrer com Excel, meu amigo. Então entre em contato conosco. Se você gostou dessa aula, também não esqueça de deixar seu like. Se você entrou nesta aula através de um grupo do WhatsApp, também pode escrever aí. A aula foi muito boa. Muito obrigado. Lembrando, meus senhores, que as inscrições estão abertas e essa aula termina por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.